E aí, pessoal, seja bem-vindo ao nosso curso de HTML e CSS. E nessa aula, que vai ser uma das poucas aulas teóricas que a gente vai ter durante o curso, porque esse curso ele é totalmente prático, a gente vai ver um pouquinho de como a internet funciona. Essa aula é importante para deixar a gente na mesma página, tá bom? Eu não sei qual é o teu nível, eu não sei se você é total iniciante ou se você já tem alguma ideia, então eu preciso fazer essa apresentação para você. A gente vai falar um pouquinho do HTML, do CSS e de como isso funciona, o que acontece quando a gente tenta entrar numa página da internet, tá bom? Então vamos lá. De um lado, a gente tem o nosso computador, tá? Aqui do lado da esquerda, e do outro lado a gente tem um servidor. Esse servidor nada mais é do que um computador que está em algum lugar do mundo, ou qualquer lugar do mundo, e quando a gente pedir para ele alguma coisa, ele vai fazer um processamento e vai responder com o resultado desse nosso pedido. Deixa eu explicar melhor. Digamos que a gente entrasse no site programadorbr.com/blog. A gente vai lá no nosso navegador e digita isso, ok? O que acontece? A gente vai lá onde o nosso site programadorbr.com está hospedado, ou seja, a gente acha qual computador no mundo esse site está armazenado, está hospedado, e a gente faz uma requisição para esse computador. Fala, olha só, eu quero que você me mande os documentos para eu mostrar aqui no meu navegador o site programadorbr.com/blog. Esse servidor vai lá, faz o processamento que ele tem que fazer e ele te responde com um documento HTML, ok? Esse documento HTML ele vai conter as informações necessárias para o seu navegador saber o que ele deve colocar na tela e mostrar para você, o usuário, ok? Esse documento ele normalmente é mais ou menos assim. Isso aqui, claro, é um código muito simples, tá? Mas ele é isso, um monte de texto, né? Escrito em código, que a gente vai aprender durante o curso. Então, se você não estiver entendendo nada do que você estiver vendo aqui, é super normal e tá tudo bem, tá bom? O que acontece é que isso aqui é o bastante para que a gente carregue a nossa página na internet. Mas pode ser que, por algum motivo, o navegador ele precise de mais dados. Por exemplo, nesse outro exemplo aqui, que é a mesma coisa, só com mais essa linha aqui, você não precisa entender o que isso quer dizer agora, tá? Eu só quero te mostrar que aqui no final, ó, ele faz uma referência a um outro arquivo, que é o style.css. Então, quando o nosso navegador ele vê que o nosso código HTML precisa de um novo arquivo, ele está pedindo, né, está fazendo referência, ele vai utilizar alguma coisa que está num arquivo separado, ou em alguma coisa separada, ele vai fazer uma nova requisição para o servidor pedindo esse arquivo. O servidor vai processar novamente e vai responder com esse documento CSS. O HTML e o CSS é o que a gente vai ver nesse curso. Essas duas tecnologias juntas, elas são capazes de renderizar, né? Ou seja, mostrar para o usuário tudo o que ele precisa para entender o conteúdo, né? Para conseguir consumir o conteúdo de um site. O HTML é a estrutura do site, ele vai te falar tudo que tem nesse site. É como se fosse a descrição de um apartamento. Fala que o apartamento ele é 2 quartos, tem 3 banheiros, uma cozinha e etc. Ok? E o CSS, ele dá forma àquele apartamento. É mais como se fosse a planta do apartamento, que te mostra qual o tamanho do quarto, onde ele fica posicionado, o que está relacionado aqui, o que está do lado de que, o quarto é do lado do banheiro ou não, como é que isso está organizado, é a organização, né, a organização visual daquele conteúdo. Então a gente tendo a estrutura, que é o HTML, mais o CSS, a gente consegue montar o conteúdo, que vai estar lá no HTML, né, e embelezar esse conteúdo, dar estilo a esse conteúdo, que é o papel do CSS. Certo? Além disso, o nosso conteúdo HTML ele pode requisitar algumas outras coisas, sem ser o nosso arquivo CSS, sem ser o nosso documento CSS. Ele pode precisar também do arquivo JavaScript, por exemplo, e se ele precisar, ele vai fazer uma nova requisição e o servidor vai devolver o arquivo JavaScript. O JavaScript ele não faz parte do escopo desse curso, tá?
mas eu estou vendo aqui se eu preparo um conteúdo no final do curso para introduzir o JavaScript. O JavaScript ele é o que vai dar funcionalidade ao nosso site, ok? Mas nesse curso a gente vai ver o HTML e o CSS. E para finalizar, existem também outros conteúdos que podem ser necessários para o HTML. Se necessário, ele vai fazer novamente a requisição e o servidor vai devolver, como por exemplo as imagens, ok? Então é isso. Resumindo, é por isso que lá embaixo do seu navegador, normalmente aqui, né, quando você acaba de digitar o endereço e tecla Enter, vai ficar aqui aguardando servidor. É porque ele está fazendo a requisição desses outros arquivos aqui, que são os arquivos de suporte, ok? E assim que finaliza, né, o carregamento de todos esses arquivos, ele vai te mostrar o site exatamente como deveria, ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Um site funciona basicamente assim, claro que essa é uma visão muito superficial da coisa, tá? Mas é só para te dar uma ideia, para você não ficar completamente sem saber o que está acontecendo por trás dos panos, tá? Quando a gente cria um site e hospeda ele num servidor. Só para fechar aqui, mais uma coisinha. O processo de hospedagem do site, ou seja, colocar o nosso documento HTML junto com CSS, tudo que for necessário, as imagens, dentro de um servidor, a gente vai ver futuramente nos últimos módulos do curso, ok? Mas essa aula foi importante para você entender um pouco o que se passa ali por trás, né, do nosso navegador, quando a gente entra num site. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado e eu te vejo na próxima aula.